geladeira dele tem bebida, cigarro, até maconha. Gente, então também vou. Se ele vai para o céu, eu também vou. E as pessoas não vêm para a igreja por causa que conhecem alguém que se diz crente, mas não vive o evangelho. Vocês estão entendendo? Então, se esse crente entregar um folheto para alguém, alguém pode até ler o folheto, olhar a mensagem e falar: não, Deus é bom, mas eu não estou vendo esse Deus na vida dessa pessoa, então eu não vou para a igreja com ela. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade, irmãos? Vocês estão entendendo isso? E missões na vida diária significa que em todo tempo nós precisamos dar testemunho de quem é Jesus na nossa vida. Em todo tempo nós precisamos mostrar para as pessoas quem é Jesus na nossa caminhada, quem é Jesus na nossa vida. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus está em nós. E isso não é forçado, é isso que eu quero que vocês entendam. Isso não é uma coisa forçada, não é um teatro, não é uma maquiagem, não é quando tem alguém perto, agora eu tenho que mostrar que eu sou crente. Não, isso é hipocrisia, isso é religiosidade. Eu estou falando que missões, vida com Deus, testemunho verdadeiro de Cristo tem que fluir de nós naturalmente. Quem entendeu isso, diga amém. Naturalmente, no dia a dia você está andando na rua. Eu já testemunhei isso aqui. Um dia eu cheguei numa loja, há muitos anos, para comprar um sapato. Eu estava normal, de calça jeans, longe daqui, ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era crente. Eu entrei na loja, a moça olhou para mim e falou assim: você é evangélico? Embora eu não goste muito desse termo evangélico, eu já expliquei para vocês por quê, mas eu entendi que ela quis dizer, ela queria saber se eu era discípulo de Jesus. E eu falei para ela: sim, mas por que você está me perguntando isso? Ela falou assim: porque você é diferente. Eu estava de camisa normal, não estava de terno, nem de gravata, nem de social, estava normal, calça jeans, uma blusa comum. Eu entrei, olha esse sapato aqui, estava na promoção o sapato, achei bonito, entrei, e a moça começou a conversar comigo, perguntou se eu era crente. Isso acontece constantemente, direto acontece isso. As pessoas precisam olhar para nós e ver diferença em nós. Agora, eu já vi pessoas também perguntarem para outras pessoas: você é crente? Ué, beleza. Vocês estão entendendo? Missões no dia a dia. O que é isso? É você em todo tempo resplandecer Jesus, mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando você está sozinho de frente com a televisão, mesmo quando você está sozinho de frente com o computador, mesmo quando você está num lugar onde ninguém te conhece, mesmo quando você está num lugar onde ninguém está te vendo, mas aquele que é o Todo-Poderoso está te vendo. E aí eu vou começar a falar de Jó aqui agora. E digo mais: Deus começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. O próprio Deus testifica nos versículos abaixo. O próprio Deus testifica que ele, Jó, era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal. O próprio Deus fala mais embaixo. E aí, um dia, diz a Bíblia, que os filhos de Deus, e quando o texto bíblico aqui no versículo 6 se refere a filhos de Deus, muito provavelmente está se referindo aqui a anjos, tá? Que essa é uma expressão, essa expressão filhos de Deus, em algumas situações se refere ao povo de Deus, e em algumas situações se refere a anjos, amém? Nesse caso específico aqui está se referindo a anjos, tá? Provavelmente isso aconteceu em algum lugar nas regiões celestiais, onde Deus fez uma assembleia, Deus fez uma reunião, os anjos estavam ali, quem aparece de repente? Satanás. Lembrando que existem 3 céus, só para você entender, amém? Tu que a pessoa está do seu lado aí, se estiver dormindo aí. Existem 3 céus.
Primeiro céu é esse céu que a gente vê aqui, as nuvens. Amém? Amém. Estou explicando em termos bem simples para vocês entenderem. Existe o segundo céu, que é onde estão anjos e demônios. E o terceiro céu é a morada do Altíssimo. O terceiro céu é o lugar altíssimo, é onde habita o Todo-Poderoso, é onde está o céu. Amém? Amém. Então Satanás não tem acesso ao terceiro céu. Mas no segundo céu é o lugar onde acontecem as batalhas espirituais. O segundo céu é onde tem anjos e demônios. O segundo céu é onde é aquilo que nós chamamos, para você entender, de mundo espiritual. É onde se desenvolvem as batalhas espirituais. É onde acontece a guerra espiritual. É onde o anjo vem lá do terceiro céu com a bênção. E aí o demônio tenta às vezes travar. E é por isso que você tem que orar até o fim. Não pode deixar de orar, não pode deixar de perseverar, não pode deixar de ser obediente. Porque tem muitas pessoas que têm deixado suas bênçãos ficar retidas. Lembra de Daniel? Daniel orou, no primeiro dia o anjo saiu com a resposta. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, ele está se referindo a um principado, a uma espécie a um tipo, uma hierarquia demoníaca que atua nas regiões celestes, que tentou travar a bênção de Daniel. Só que Daniel estava aqui na terra orando, preste muita atenção nisso. Daniel estava aqui orando, e ele continuou orando, e à medida que Daniel ia orando, ia subindo para o céu algo que movia o mundo espiritual. É isso que acontece quando você ora. Quando você está orando, talvez tenha um demônio lá tentando prender a vida do seu parente, prender um parente seu, um amigo seu, um familiar seu, no vício da bebida, das drogas, do cigarro, enfim, tem tentado prender a pessoa nas seitas, nas religiões furadas, nas heresias. E quando você está daqui orando, o mundo espiritual começa a se mover, porque aquele espírito maligno que está ali tentando travar a sua vitória, que está ali tentando segurar a sua bênção. Aí Deus começa então a liberar mais anjos que começam a vir para guerrear contra aqueles demônios. E à medida que você vai orando, vai vindo um fortalecimento aos anjos de Deus, e vai vindo um enfraquecimento aos demônios que estão travando. Chega uma hora que o inimigo não consegue mais resistir, e a sua vitória chega para a glória de Deus. É por isso que você não pode parar de orar. É por isso que você não pode parar de ter compromisso com Deus. É por isso que você não pode deixar de ser fiel. É por isso que você não pode parar de fazer o que Deus te manda fazer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, provavelmente essa reunião se deu ali no segundo céu. E de repente aparece Satanás. E Deus vira e fala: de onde vem Satanás? E ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Aí olha a pergunta que Deus faz: observaste o meu servo Jó? Deus não perguntou viste, Deus perguntou observaste. Há uma diferença entre ver e observar. Ver, passou um carro lá, você viu, passou um carro, passou, qual carro que era? Não vi, eu vi que passou um carro, mas eu não observei a marca, o modelo, a cor. Eu vi que passou um carro. Ver é uma coisa, observar é outra. Observar é você ficar analisando, é tirar um tempo para entender melhor, é tirar um tempo para compreender. E não se engane, querido, nós somos observados primeiramente por Deus, e tem anjos de Deus nos guardando, nos protegendo, amém? Mas a parte maligna do mundo espiritual, os demônios, também nos observam. E é por isso que nós não podemos ficar brincando com Deus. É por isso que nós não podemos ficar brincando de igreja. É por isso que a gente não pode fazer igual Sansão fez. Sansão ficou brincando com as coisas santas. Faz isso comigo que eu vou soltar assim mesmo. Sansão pecava, ia lá, contava mentira, ia lá e prostituía, fazia várias coisas e achava que o poder de Deus ia continuar na vida dele para sempre. Chegou uma hora que o Espírito de Deus saiu da vida dele e ele caiu na mão do inimigo. E é isso que acontece quando brincamos. Não brinque com Deus. Amém, meus amados? Não brinque com Deus. Então, Satanás observou Jó e quis pôr em xeque, quis questionar a fidelidade de Jó. Olha que ele vira para Deus e fala: Deus fala, você viu meu servo? Vi.
Você viu que ele é íntegro, ele é justo, ele é fiel, ele teme a Deus, ele não se desvia do mal. Aí olha o que Satanás fala. Você acha que Jó te serve à toa? Ele estava questionando, ele estava mencionando que Jó só servia a Deus por causa das coisas. Ele estava dizendo isso para Deus. Também só dá tudo para ele. Só faltou Satanás dizer, até eu. Só faltou ele falar isso. Também só dá tudo para Jó, até eu. Era isso que Satanás estava dizendo. Também do jeito que o Senhor cuida dele, o Senhor dá tudo para ele, faz tudo para ele, abençoou ele, cercou ele de bênção por todos os lados, tem feito isso na vida dele. O homem é o homem mais rico da terra, tem uma família bonita, o homem é todo abençoado, até eu. Aí Deus fala assim: pode tirar o que ele tem. Quem que já leu a história de Jó? Bom, vai facilitar a minha pregação. Aí Deus fala: então, pode tocar, tira tudo que ele tem. Aí, para encurtar a história, Deus permitiu, diga comigo, permitiu. Essa não é a vontade soberana. Preste atenção nisso aqui. Existem duas vontades de Deus. Existe a vontade soberana de Deus, que é aquilo que Deus determinou, é aquilo que Deus falou e vai acontecer. E existe a vontade permissiva de Deus. O que é isso? Quando Deus permite algo na sua vida. Amém? Amém? Por exemplo, Deus permitiu que Paulo fosse preso, espancado. Deus permitiu. Deus permite algumas situações das nossas vidas. E aqui Deus, por conhecer Jó, e agora que é o que entra a chave do que eu quero falar com você aqui, para a gente encerrar essa mensagem e orar, preste atenção. Deus, conhecendo a fidelidade de Jó, Deus conhecendo a sinceridade de Jó, e sabendo que o diabo estava errado, sabendo que aquilo que Satanás estava falando era mentira, sabendo que Jó não ia voltar atrás e pecar contra Deus, Deus conhecendo o coração de Jó, Deus olhou e falou: esse homem eu posso pôr ele à prova, que ele não vai me negar. Ele não vai me negar. Então Deus fala com Satanás: você acha que Jó me serve por causa das coisas? Pode tirar o que ele tem. E aí Deus permitiu. E aí eu quero te dizer algo aqui, que você não precisa ficar com medo de Satanás não, viu, irmão? A Bíblia diz que você tem que temer a Deus. Satanás só tocou nas coisas de Jó depois que Deus falou: pode. Satanás não está com essa bola toda. Olha para mim aqui. Até para ele tocar na vida de uma pessoa, ele precisa pedir autorização a Deus. Não é assim, não. Ele vai chegar e tocar em quem é de Deus, não. Ele toca em quem vive no erro aí. Quem vive no pecado, não está nem aí para Deus, já está fazendo a vontade do inimigo. Está na mão do inimigo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem não está nem aí para Deus, está na mão do inimigo, infelizmente. Agora, quem é de Deus, o inimigo tocar, tem que pedir permissão de Deus, tem que pedir autorização de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou de Deus, e o maligno não me toca. Aleluia. Mais uma vez: eu sou de Deus, e o maligno não me toca. Amém? Fala assim: se ele quiser me tocar, ele tem que pedir permissão ao meu Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Deus queria calar a boca do diabo mais uma vez. Embora Deus não precise provar nada para o diabo. Deus não precisa provar nada para o diabo. Mas com isso aqui Deus nos dá uma lição, que eu já vou falar com você daqui a pouco. Então,
Deus permitiu. E aí a Bíblia diz então que o inimigo foi lá e num só dia, num único dia, morreram os 10 filhos de Jó. Jó perdeu as suas juntas de boi, Jó perdeu as suas jumentas, Jó perdeu o seu gado, Jó perdeu os seus servos. Tudo que Jó tinha, ele perdeu em um único dia. Um único dia. E a Bíblia diz que Jó, mesmo assim, continuou íntegro. Eu quero ler com você o versículo. Versículo 20 aí do capítulo 1. Depois que tudo isso tinha acontecido, Jó já tinha perdido tudo. Olha o que Jó disse. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Fala a verdade, será que qualquer um de nós aqui iríamos adorar a Deus numa situação dessa? Hoje eu quero levar você a pensar. Será que nós iríamos adorar a Deus numa situação dessa? Será que nós iríamos adorar a Deus numa situação dessa? Jó adorou. As pessoas que viam Jó pregando, as pessoas que viam Jó fazendo um tanto de coisa, mesmo após ter perdido tudo, ainda poderiam ver Jó adorando. Jó adorou. Talvez se fosse qualquer um de nós numa situação dessa, nós levantaríamos a nossa voz, murmuraríamos contra Deus e diríamos: Deus, eu sou dizimista fiel, Deus, eu sou ofertante fiel, Deus, eu dei oferta para a compra do lote, Deus, eu trabalho na igreja, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, eu estou te servindo na obra, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou missionário, obreiro. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa na minha vida? Jó não fez nada disso. Jó não estava entendendo nada que estava acontecendo. E Jó rasgou as suas vestes, que era uma expressão de humilhação, rapou a sua cabeça, que era o que as pessoas faziam quando iam se consagrar, jejuar. Elas arrancavam suas roupas bonitas, se vestiam de pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça, raspavam a cabeça, colocavam-se no pó e falavam com Deus. Foi isso que Jó fez. Lançou-se em terra e adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso é missões na vida diária. É permanecer crente quando tudo está dando errado. É permanecer fiel. Por isso nós cantamos essa canção aqui. É permanecer fiel quando você não está entendendo nada. Talvez você está vivendo um momento da sua vida hoje, meu irmão, que está dando tudo errado para você. E talvez você está dizendo assim: poxa, o que o pastor pregou lá é mentira, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Será que o pastor está me enganando? Porque ele leu lá um dia lá que se eu for fiel nos dias, se eu for fiel nas ofertas, tem umas promessas para mim lá em Malaquias, que Deus vai abrir o seu bom tesouro, o céu vai me abençoar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nada disso está acontecendo na minha vida. Talvez você está vivendo esse momento. Talvez você está vivendo um momento onde você